Primeiro eu queria trazer assim uma frase da Joana Cavalcante, que é muito lindo isso que ela escreveu, e eu li com todo o meu coração aberto, que diz mais ou menos assim: ler sempre representou uma das ligações mais significativas do ser humano com o mundo. E é bonito isso, porque a gente acaba ligando principalmente as coisas internas ao texto que está externo, né, que está fora de nós. Porque quando a gente lê, ele passa a morar dentro da gente. Alguns, outros ficam um pouquinho, depois vão embora. E eu gosto dessa ligação que a gente tem. E ler, é, banhar nas histórias do Chico, né, foi uma experiência transformadora, porque algumas histórias elas entram facilmente dentro da gente e ficam. Outras histórias nos incomodam um pouco, nos dá uma sacudida. O Daniel Munduruku, ele tem uma fala bonita que ele fala assim: às vezes o rio ele está quietinho, mas se você não for lá e mexer para misturar tudo, causar ali um alvoroço, você nunca vai saber o que tem no fundo. Então, algumas histórias do Chico fizeram isso comigo. E eu tive que parar um pouco, parar para escutar esse estranhamento que mexia tão internamente comigo, com questões complicadas e difíceis, mas que aos poucos a história foi me entendendo, me fazendo um convite afetuoso, generoso, para que ela pudesse me visitar, e não de maneira forçada, mas de maneira suave, educada. E foi assim que eu fui me abrindo para essa leitura. E ler, quando a gente, não só por intermédio da leitura escrita, quando a gente conhece histórias, seja pela oralidade ou pela escrita, isso enriquece a vida da gente. A gente nunca sai da mesma maneira que a gente começou, seja pela escuta ou pela leitura. De certa forma, aquilo vai mudando um pouquinho da gente. Um pouco daquelas histórias ali, elas acabam fazendo parte do fio da história da gente, na vida real mesmo. Mesmo que alguns textos, né, algumas leituras, elas tenham sido do plano ali do imaginário, dessas histórias das lavadeiras, que enquanto limpavam, lavavam, conversavam e cantavam ali na beira do rio. Também essas conversas que os pescadores tinham ali, né, de ver coisas maravilhosas, de se maravilhar também ao criar, porque isso também é um processo muito bonito de você acreditar naquilo que seu imaginário está vendo. E tudo isso está composto ali no Chico, nas histórias, em cada detalhe que cada um colocou. Então, quando eu comecei a ler as histórias, a gente também pensa, quem será que viu, que presenciou, que sentiu? Quem será que parou um pouco para contar essa história para a Nádia? Quem será que escreveu? A Nádia abriu o seu olhar imagético tão abertamente para escrever essa história, para que ela pudesse chegar aqui tão genuína para o nosso olhar, para a nossa leitura, porque é a partir do momento que eu, Nádia, Pamela, a Isa, que todo mundo ali que entrou nesse processo de leitura, quando o Estevão coloca ali a sua canção, porque eu acredito que a canção ela chega porque ela precisa ajudar a palavra a chegar mais de maneira suave, a emocionar, para que a gente escancare o coração. Às vezes, quando a gente está lendo, conta uma história,
A palavra abre o coração, mas a música escancara. E aí a gente fica assim de mansinho lá no fundo, ainda mais com o moço bonito desse jeito, cantando essas coisas bonitas, né? Não tem como a gente não ser emocionada, a gente não viajar e encontrar, navegar nessas histórias do Chico. E esse momento assim de entrega, nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque teve a primeira construção do barco que entrou nesse rio para trazer, para pescar essas histórias, e elas chegaram fresquinha para a gente. Era só a gente colocar o quê? O nosso sentimento, a nossa alegria, o nosso respeito, cuidado para quem fosse ele escutar, para quem fosse ler. Então, tudo ali estava envolvido nesse momento nosso de ler. É um bocadinho de cada um que foi dentro da gente na nossa leitura. E esse preparo, quando você fala assim, eu, por exemplo, que gosto muito de contar histórias sem o apoio de livro, de papel, de escrita, né? É, como dizia minha avó, eu gosto das coisas amarradas aqui, que aqui não tem problema do papel cair na hora, não tem problema da internet dar problema, porque está aqui, ó, né? Mas antes de chegar aqui, a história primeiro tem que passar por aqui. Então, quando fala em ler, aí a gente fica um pouco assim, né? Ai, mas será que a minha voz ao ler vai ser suave? Será que o ouvinte vai escutar da mesma forma, com a mesma intensidade que eu quis que ele escutasse? Será que ele vai conseguir sentir a minha energia, que foi com muita alegria, muita gratidão na hora de gravar? E é claro, a gente não pode deixar de falar aqui, todo mundo falou, eu vou também entrar nessa roda, que foi belíssimo. Izzy Fernando, coração maravilhoso. A gente sente até em casa, né? Assim, e foi maravilhoso, porque vocês percebem como tudo, já que eu falei na ciranda, vou continuar nessa metáfora, que todo mundo se deu as mãos ali, segurou bem firme para que o movimento, para que a dança, para que a história, para que tudo no final, né, que a gente está finalizando, saísse, que vocês pudessem ver, escutar e sentir, porque a experiência para dar significado à nossa vida tem que ser algo que nos atravessa. E eu acho que esse momento da leitura, para mim, eu acho não, eu tenho certeza que achismo não é nada, é certa que eu tô, que com certeza foi isso que fez com a gente. E é isso que a gente queria passar para que vocês também pudessem sentir um pouquinho, que ao fechar os olhos vocês pudessem estar lá naquele momento com a Iati, para que vocês pudessem sentir aquele medo pavoroso do pai d'água e que pudesse também quando fosse para uma beira do rio, ou quem sabe para o mar, ou em noite de lua cheia, pensar na mãe d'água, é essa experiência de tocar algo que às vezes a gente não consegue explicar e nem consegue ver, mas que a gente pode sentir. Então, ler foi para ampliar esse universo nosso simbólico, mas também para criar essa ligação com quem vai ler, quem vai ouvir o Chico. E tudo foi de maneira tão afetiva e cuidadosa, né? Principalmente para a Nádia, que construiu esse barquinho para colocar na água, por modo de que convidou a gente para ir navegar junto, e a gente vai. Né? Então é com essa doçura, com esse barulho de água mesmo, que a gente queria que vocês também pudessem entrar nessa canoa, nesse barco, pescar essas histórias com delicadeza, porque cada uma delas diz muito sobre alguém que ali naquela margem, ali na beirinha, ficou, escutou, criou, viveu, sentiu, acreditou. E quando a gente passa tudo isso que está aqui dentro para o papel, é a mesma intensidade que a gente
gostaria que todo mundo sentisse, né? E todo mundo sabe que ler é muito diferente da gente contar, da gente se contar sem apoio de nada, só com a cabeça mesmo. E quando você lê, não que a leitura seja totalmente solitária, porque tem alguém que escreveu ali, está te acompanhando junto também, mas quando você conta e você fecha os olhos, você pode até imaginar como que a pessoa está naquele momento ali, se ela está sorrindo, se ela está compactuando, se ela está sofrendo com aquela moça também, que conseguiu se enganar com aquele marido. Então, a percepção, o olhar é de cada um. E a gente vai seguindo assim, porque a gente vai transformando a cada leitura. E a cada leitura que a gente vai fazendo, a gente vai vendo uma coisa diferente. Textos muito bem construído, né? Feito madeirinha que foi colocando nesse barquinho. E é claro, também muito afetivo e por todos nós, né? Todos nós, cada um foi remando aí para chegar até um lugar. E essas histórias agora desaguar aí para vocês. Então, eu me despeço aqui com muita gratidão e muito honrada por fazer parte desse barco, desse rio, por ter navegado. E, gente, ó, vocês espiam, vou falar igual minha avó. Vocês repara bem e vai escutar. E vai ler também, que o Chico tá bom demais, hein? Perde essa aventura boa, não.